Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita da cidade de Olambra. É um prazer estarmos juntos, como todas as terças-feiras, para fazermos juntos o nosso estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Vamos cumprimentando os amigos que vão chegando, os amigos dos dois planos da vida, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa Casa Espírita, e cumprimentando também com muito carinho aqueles que vão nos assistir depois às nossas gravações, pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso canal do Telegram, pelo Facebook, pelo Instagram. Boa noite, Lúcio Márcia, Sandra Fernandes, Sueli Reis, boa noite, Inês, boa noite, amigos queridos que fazem parte dessa família do SEAC de Olambra. É uma alegria estarmos juntos e continuaremos juntos com esse propósito de podermos estudar o Evangelho. Esse estudo do Evangelho na terça-feira, para aqueles que porventura ainda não saibam, ele tem um tríplice aspecto, tríplice função, é um 3 em 1. Primeiro, nós estudamos o Evangelho como uma preparação espiritual para a reunião que virá logo a seguir, que é a reunião de vibração. Não é uma reunião ao vivo, é uma reunião de tratamento à distância. Tem também o objetivo de compreendermos melhor a mensagem do Cristo, que é uma mensagem, muitas das vezes, que nos impacta, nos deixa sem muita compreensão. Então, nós vamos estudando à luz da doutrina espírita. E tem também, esse estudo, o objetivo de preparar os trabalhadores da nossa Casa Espírita que participam da reunião de vibração e irradiação para todos juntos entrarmos nesse clima espiritual. Então sejam todos muito bem-vindos e nós vamos, para essa preparação espiritual, lermos uma mensagem do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. A mensagem que eu abri é a mensagem 35. Que pedes? Essa passagem se encontra em Lucas, capítulo 12, versículo 20. E foi Jesus que dá um alerta de uma forma assim, muito firme, dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Essa passagem está em Lucas, no capítulo 12, é uma passagem muito interessante. Quem tiver oportunidade, leiam depois na íntegra o capítulo 12 de Lucas. Mas Emmanuel faz o seguinte comentário: que pedes a vida, amigo. Os ambiciosos reclamam reserva de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. E ele vai discorrendo, cada um nas suas condutas. E ele alerta: vigia sim, cautelosamente, o plano de teus desejos, que pedes a vida,
não te esqueças de que talvez, nesta noite, pedirá o Senhor a tua alma. Irmãos e irmãs queridas, vamos orar. Agradecer a oportunidade de nos reunirmos para estudarmos o Evangelho do Cristo. E dando início mais essa noite, pedimos, Senhor, esteja presente em nossas vidas, conduzindo cada passo, nos auxiliando para que possamos aprender a pedir. E dessa forma, evoluirmos moralmente e espiritualmente. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, ó Pai. Que bom. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Eudócia. Dois amigos muito queridos, diretamente dos Estados Unidos. Boa noite, Vicente Jimenez. Amigos, vamos dar continuidade. Boa noite, Márcia Craveiro. Darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Hoje é 9 de agosto de 2022. Já passamos da metade do ano. E nós vamos continuar com o capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Felizes os que são misericordiosos. E hoje nós vamos ver as instruções dos Espíritos. Porque para aqueles que porventura não saibam, boa noite, Henrique, seja muito bem-vindo. Para aquele que não sabe de repente, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec selecionou passagens do Evangelho, Kardec faz os comentários e depois vem também as instruções dos Espíritos. E agora nós vamos ver no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, a instrução do Espírito Simeão. Essa instrução foi dada em Bordeaux em 1862. E o subtítulo do capítulo, porque o capítulo 10 é Bem-aventurados que são misericordiosos. Mas nós vamos ver agora o perdão das ofensas, o item 14. O item 14 do capítulo 10, que é uma mensagem, uma instrução vinda através de Simeão, o Espírito Simeão. E o Espírito inicia a seguinte reflexão: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quem nos acompanhou ontem, a nossa palestra semanal, nós falamos sobre a necessidade do perdão e da gratidão. E Simeão, ele vem falando aqui, quantas vezes precisamos perdoar? Lembrando daquela passagem do Cristo, quando ele orienta, quando Pedro questiona Jesus, e Jesus fala que não seria apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou melhor, perdoar-nos sempre. E prossegue o benfeitor. Aí tendes um dos ensinamentos de Jesus que mais vos devem percutir, quer dizer, que mais vos devem penetrar a inteligência e mais alto falar ao coração. Quando Pedro pergunta a Jesus, mestre, quantas vezes devemos perdoar? Até 7 vezes. Porque entre os judeus, o número 7 é um número que tem todo um significado de muita importância. Então,
Pedro, se baseando nisso, pergunta até 7 vezes. Mas Jesus diz, não, 7 vezes não. Até 70 vezes 7 vezes. Mas, de uma forma que Jesus quis se expressar, não era sair contando 1, 2, 3, 4, até ver quanta seria 70 vezes 7 vezes. Mas ele quis mostrar que nós devemos perdoar sempre, incondicionalmente. Ontem, inclusive, nós falamos sobre isso, o perdão incondicional. E ele diz aqui, o benfeitor, que seguindo esses ensinamentos de Jesus, que vai nos penetrar a inteligência e vai nos falar mais alto ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou aos seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Simeão, o benfeitor que nos traz essa mensagem, aqui ele está se referindo à oração dominical, a oração que nós dizemos, o Pai Nosso, porque quando Jesus ele ensina aos seus amigos, aos seus discípulos, essa oração que Simeão diz que é uma oração resumida e tão grande em suas aspirações, ali ele fala sobre a necessidade do perdão. Mas prossegue o amigo espiritual, ele se referindo a Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro, perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto ela for feita. Nós sabemos que não é fácil. Falar é uma coisa, praticar é outra. Quantos propósitos nós fazemos nas nossas vidas, principalmente quando o ano se encerra, e nós falamos, o próximo ano, aí às vezes a gente até escreve, no próximo ano eu vou aprender um idioma, eu vou aprender a tocar um instrumento, eu vou fazer aquela dieta que eu estou me programando há muito tempo. Quantas vezes nós fazemos uma série de promessas, mas não conseguimos cumprir? É muito fácil falar. Mas uma coisa é falar, outra é nós conseguirmos colocar em prática o exercício do perdão. Não é fácil sofrermos ofensas, injúrias, agressões, às vezes físicas, agressões morais, e perdoarmos. Mas é o que Jesus, o Cristo, nos ensina. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. E nós lembramos Chico Xavier, quando uma vez ele ficou um pouco triste, porque ele, como nós, humano, ficou triste pelas ofensas recebidas. E ele diz, mas então vou ter que ter uma pele de rinoceronte? E aqui é o que o benfeitor está dizendo. Quando nós aprendemos a esquecer essas ofensas, nós vamos nos tornar uma criatura invulnerável ao ataque. Se vocês pesquisarem aí nos documentários, no YouTube, e assistirem um vídeo de um rinoceronte, ele tem uma força imensa, ele tem aquela couraça dura, ele é resistente. E é isso que o benfeitor coloca. Nós vamos ser invulneráveis.
nenhum ataque vai nos penetrar, vai nos atingir. Nós vamos ser invulneráveis aos maus procedimentos e às injúrias que forem dirigidas contra nós. Por outro lado, ele diz: serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Porque para que nós possamos ir na oração dominical, na oração do Pai Nosso Jesus, coloca isso: Pai, perdoa as minhas ofensas, mas por outro lado eu digo, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quantos de nós falamos essa oração, mas sem meditar nela, sem meditar nas palavras, principalmente nós que já viemos de outros credos religiosos, aonde aprendemos aquelas orações decoradas e repetimos ela, mas sem refletir nas palavras que ali estão contidas. Simplesmente falamos. Mas como que nós queremos que Deus nos perdoe as nossas ofensas, as nossas faltas, as nossas imperfeições, se nós não conseguimos perdoar o que o outro faz? Prossegue ele. Não está ele a te perdoar frequentemente? Se referindo a Deus, se referindo ao Pai. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Muitos podem dizer: não, que é isso? Eu sofro tanto, tenho tantas dificuldades, tanta coisa acontece na minha vida. Ao contrário, eu acho que Deus nem sabe que eu existo, porque nós somos assim. Mas, se nós meditarmos, não como um espírito que está nessa atual reencarnação, mas como espíritos imortais, que já tivemos talvez milhares de reencarnações, que já cometemos tantas atrocidades, já cometemos tanta coisa equivocada, se Deus não nos perdoasse, aonde nós estaríamos? Por quê? Pela bondade divina, Ele nos dá oportunidades e mais, e mais, e mais, para que possamos, através da reencarnação, ir quitando os nossos débitos. Apesar de que, como espíritos no mundo espiritual, nós também temos possibilidade de evoluir, mas a reencarnação, ela tem um objetivo muito grande para o espírito. Prossegue o benfeitor. Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até do vosso amor. Quando falamos de caridade, muitos pensam na caridade material. Ah, mas eu sou caridoso, eu dou esmola, eu dou cesta básica, eu contribuo mensalmente com determinadas instituições. Mas o benfeitor vai mais além. Quando ele fala dessa caridade, ele está se referindo ainda ao perdão. Esse perdão incondicional, sem nenhuma exigência, porque às vezes a pessoa diz: eu perdoo, mas não quero ver mais na minha frente. O benfeitor diz: precisamos ser caridosos, generosos, pródigos,
no nosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará, vos assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai estas palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Lembrando, o benfeitor Simeão, ele trouxe essa mensagem em 1862. Então ele está se referindo não agora à atualidade 2001, e sim se referindo ao século XIX, 1862. E aqui ele se refere a Jesus, nos concitando a seguir a mensagem do Cristo, a esse Cristo que continua, que prossegue na sua tarefa. É isso que ele vem nos lembrando, que devemos estudar e comentar a mensagem de Jesus. Porque assim nós vamos realmente compreender os seus ensinos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que se vos perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Simeão, ele diz, devemos perdoar, principalmente se aquela atitude do outro, ela nos prejudicou diretamente. Aí um motivo a mais para sermos indulgentes. Porque, às vezes, se é uma falta leve, um simples mal-entendido, às vezes uma palavra que o outro nos dirige de uma forma ríspida, isso é muito fácil de perdoar. Agora, ele se refere a uma situação grave que possa nos prejudicar, que possa nos magoar de uma forma muito intensa, e aí nós vamos redefinir essa situação através do perdão. E agora ele se dirige diretamente a nós, que somos espíritas, que nos professamos espíritas. Porque se nós já nos professamos espíritas, nós somos espíritas cristãos. O espiritismo, é sempre bom lembrar, ele busca trazer o cristianismo redivivo, aquele ensino que Jesus deixou de uma forma ampla, sem nenhum subterfúgio, sem nenhum nada que modifique a mensagem do Cristo. O Espiritismo que é seguido realmente de uma forma séria, uma casa espírita que busque a mensagem do Cristo, ela vai seguir da mesma forma que Jesus nos deixou, nos legou. Não vamos ter nenhum ritual,
nenhuma vestimenta, nada que seja, nenhum aparato que mude a mensagem primitiva, aquela mensagem que foi ensinada aos primeiros cristãos. Nós somos espíritas cristãos. Então agora Simeão se dirige a nós, espíritas, e ele diz: espíritas, jamais vos esqueçais de que tanto por palavras como por atos o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Então, se nós já nos manifestamos dizendo que somos espíritas, nós realmente devemos ser. E prossegue ele: olvidai o mal, esqueça o mal, que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Simeão diz: quando nós já nos professamos espíritas, nem por pensamento nós devemos trazer ressentimentos, mágoa, desejo de vingança, nada disso. Porque os nossos pensamentos, nós somos responsáveis por ele. E nós não podemos tentar omiti-los diante de Deus. Porque Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. E diz ele: cuidai, portanto, de os expurgir de todo sentimento de rancor. Ele diz: cuidai, portanto, de apagar, de eliminar todo sentimento de rancor. Faça desaparecer. Deus sabe, vem o benfeitor, encerrando o seu ensinamento. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. E nós sabemos que, às vezes, em função desses ressentimentos, desse rancor, desse desejo de vingança, nós podemos desencarnar, levar conosco esses ressentimentos, prosseguir com eles no mundo espiritual, reencarnarmos novamente e levarmos séculos nos envenenando, porque não conseguimos perdoar. Nos tornamos obsessores por não termos aprendido a perdoar. E é isso que ele nos alerta. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Pode levar, às vezes, séculos, até milênios. E ele diz, encerrando: feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Feliz daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão, Bordeus, 1862. Amigos, faltam apenas 5 minutos para a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião à distância, não é ao vivo.
Ao vivo foi o nosso estudo agora do Evangelho. A reunião de vibração e irradiação é uma reunião à distância. Nós realizamos com os trabalhadores da nossa casa espírita de 8h30 às 9h30 da noite. Então, aqueles que estão em tratamento, mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia, sigam as orientações que já foram passadas, coloquem a sua garrafa de água e fiquem confiantes na providência divina. Para os trabalhadores da nossa casa, mantenham-se em sintonia, que daqui a pouquinho nós já vamos iniciar. E aproveitamos para lembrar a vocês, na atualidade, nós estamos realizando 3 lives por semana. Domingo, segunda e terça-feira. Domingo é o Evangelho no Lar. Segunda é a nossa palestra semanal e terça-feira é o nosso estudo do Evangelho, sempre às 20 horas pelo Facebook e pelo Instagram. Convidamos a todos, aqueles que porventura ainda não conhecem os nossos canais do YouTube e do Telegram, que entrem lá no nosso canal do YouTube. Nós temos quase 900 vídeos. Entrem lá, compartilhem, deixem comentários, vamos semear as boas mensagens. Jesus conta conosco. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Juntos podemos muito. Amigos, quem desejar alguma orientação, um atendimento fraterno, encaminhar o nome para a reunião de vibração e irradiação, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Anotem aí o número do nosso WhatsApp. O DDD é o 19 e o celular é o 99-341-6316. 1999-341-6316. A doce paz de Jesus no lar, no coração de cada um de vocês, até daqui a 2 minutinhos para os trabalhadores da nossa casa e para aqueles que estão em tratamento, e até domingo, 20 horas, para os demais que agora nos acompanham. Saúde, paz, Jesus sempre no lar, no coração de vocês. Paz a todos.